Juízes, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Se você encontrou o texto e podemos ler, confirme isso dizendo um amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de Eude falecer. E vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. E Císera era o capitão do seu exército, o qual habitava em Harosete-Ragoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Capítulo de número 5, versículo de número 7. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel, me levantei. Você diz amém por esta palavra? Deixa sua Bíblia aberta, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Querida igreja, o texto que lemos esta noite é um texto bastante conhecido entre os irmãos e vai fazer menção à história da única mulher que teve o privilégio de ser juíza do seu povo. O contexto dos juízes não era um contexto agradável e nem confortável. É considerado como um dos piores momentos da história do povo de Deus. Este livro traz em sua história a decadência moral, espiritual e financeira da nação de Israel. O povo estava entregue a uma opressão que se estendia, na maioria das vezes, por períodos longos de 20, 30, até 40 anos. O povo era oprimido pelos seus inimigos. O período dos juízes é marcado por dor, é marcado por percas. É o tempo onde o inimigo oprimia o povo de Deus, e esta opressão acontecia dentro de casa. O que está acontecendo na história dos juízes nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus, pois Deus garantiu em sua palavra que se a nação de Israel obedecesse a sua voz, guardasse os seus mandamentos, a nação prosperaria em todas as coisas e em todos os seus caminhos. Mas se desobedecessem a Deus e a sua palavra, eles seriam malditos em tudo ou em qualquer coisa que fizessem. O que está acontecendo dentro do contexto dos juízes nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. O povo desobedeceu, a nação ignorou a voz de Deus e não cumpriu os seus mandamentos. E o resultado disso, a Bíblia vai dizer: a fome na terra, a maldição na terra, a pobreza na terra. O período dos juízes, segundo a maioria dos estudiosos, durou um tempo de aproximadamente 410 anos. Durante esses 410 anos, o texto nos revela que o Senhor levantou a 14 juízes que tiveram a oportunidade de julgar o seu povo. A missão desses homens e mulher que foi levantado por Deus era de trazer juízo e paz para a terra. O texto vai nos dizer que o primeiro juiz que foi levantado por Deus recebeu o nome de Otiniel.
A tradução do nome Otiniel quer dizer leão de Deus ou força de Deus. Quando Otiniel é levantado dentro da nação de Israel, Deus está consolando o seu povo, deixando claro que mesmo oprimidos, eles ainda têm um leão que está de pé, protegendo e cuidando deles. Quando Otiniel é levantado, uma resposta é enviada para o território inimigo, e Deus está deixando claro: eu estou permitindo a provação e a opressão, mas tem limite. Serão provados, mas não serão destruídos. Serão provados, mas não morrerão. Serão provados, mas eu ainda tenho zelo e cuidado pela vida deles. Deixa eu liberar algo de Deus para a tua vida. Tem gente que pensa que a aprovação é a última fase ou o último capítulo da tua história. É só um ajuste de contas. Mas enquanto Deus te prova, Ele deixa claro para o teu inimigo que tem limite, que tem controle, que tem gerência, que Ele é o teu dono, que Ele cuida de você. Oh, minha irmã, só se você puder, avisa essa pessoa que está do teu lado: tu tem dono. Avisa quem está do outro lado: ei, tu tem um dono. Fala para ela: tu está na prova, mas tem dono. Está no vale, mas tem dono. Está na dificuldade, mas tem dono. Tem data, tem limite para tudo isso passar. Tem juiz levantado na terra, e Otiniel está de pé diante da nação para dizer: ainda tem um leão para defender a causa desse povo. Ainda tem o Deus que se posiciona diante deles. Tem alguém que entende esta palavra? Oh, glória a Deus. Mas o texto vai dizer que depois que Otiniel morreu, a nação de Israel tornou a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. O povo estava inserido em um ciclo vicioso de pecado. Eles queriam a paz de Deus, mas não queriam aliança com Deus. Eles queriam a bênção de Deus, mas não queriam ter relacionamento com Deus. Olha isso. Queria a porta aberta, mas não queria andar com Deus que abre porta. Queriam ser curados, mas não queriam ter compromisso com Deus que cura. Mas como Deus tem zelo pela sua palavra, se tiver aliança com Ele, Ele tem aliança contigo. Mas se não tiver aliança com Ele, Ele não terá aliança com você. Porque Deus não é Deus de arrumadinho. Deus não é Deus de barganha. A única forma de prosperar nos caminhos dEle é andando em santidade e em verdade. Quando o povo estava desfrutando da paz, olha o que o texto vai dizer: ficaram folgados, esqueceram a lei, esqueceram o templo, esqueceram a Deus. E olha o resultado disso: opressão na terra, visitação do inimigo de novo. Mas o texto vai dizer que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Deus teve misericórdia da nação e levantou o segundo juiz que teve a oportunidade de julgar o povo de Israel. O segundo juiz que foi levantado por Deus recebeu o nome de Eude, e a tradução do nome Eude quer dizer união forte. Olha isso, Deus estava comunicando uma mensagem para o seu povo. Quando Eude é levantado, olha a mensagem: união forte. O que é que Deus está tratando? A divisão. O que é que Deus está tratando? A contenda.
contenda. O que é que Deus está tratando? A divisão. O que é que Deus está tratando? A arrogância. Deus está falando com o povo e está dizendo: aqui não tem esse negócio de maior e de menor, de quem sabe mais, de quem sabe menos, de quem prega mais, de quem prega menos. Não, aqui o trabalho é com união. É quem sabe pegando na mão de quem não sabe, porque quem prega muito, quem canta muito, quem profetiza muito, ainda é pequeno. Grande mesmo, grande é Deus, que não cansa, que não para. Oh, minha irmã, meu irmão, só se você puder, segura na mão desse crente que está do teu lado, levanta a mão dele lá em cima e avisa para ele: é na união que a gente vence, é na união que o inimigo é derrotado, é na união que a igreja avança. Aqui não tem isso de igreja A, de igreja B. O céu é um só, o Cristo é um só, a redenção é uma só. É na unidade que a gente vence, que caia por terra todo espírito de contenda e de divisão. É na união que a gente avança, é na união que a gente prospera. Tem alguém que compreende isso? Oh, glória a Deus. Mas olha o que o texto vai dizer. Depois que Eude morreu, o povo pecou de novo. E o texto vai dizer que há opressão na terra. Mas os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E Deus levantou o terceiro juiz que julgou a Israel. O terceiro juiz que foi levantado recebeu o nome de Sangar. Repita forte comigo este nome para você não esquecer. Diga: Sangar. Para o nome de Sangar não há tradução. Não há tradução, porque não é um nome hebreu. Isto significa que provavelmente Sangar não era do povo, não era da tribo, não era da nação. Quando Deus levanta Sangar para julgar a nação de Israel, Ele está comunicando algo poderoso e algo forte. O que Ele está dizendo é: se não tem tradução para o nome de Sangar, porque provavelmente ele não é da terra, não é do povo, não é da linhagem, não é hebreu. O que Deus está dizendo é algo simples, é algo objetivo. Se dentro da casa não tiver, eu busco lá fora, preparo, salvo, capacito e coloco dentro da casa para usar. Eu vou melhorar a palavra só para os irmãos lá de trás receber também. O que Deus está dizendo é: eu não dependo de ninguém para fazer o que eu quero. Se quem tem direito não usa do direito que tem, eu busco quem está lá fora, mas a minha vontade, a minha obra vai ser feita. Eu vou melhorar só para você se sentir privilegiado. Tem gente que se acha demais, tem gente que pensa que é coisa grande demais. Aí ela diz: se eu não pregar, ninguém prega. Se eu não cantar, ninguém canta. Se eu entregar o departamento acaba nada. Agradece a Deus. Sabe por quê? Porque tem gente melhor que você, prega mais que você, sabe mais que você, tem mais capacidade que você. Sabe por que eu estou aqui? É por causa da graça, é por causa da misericórdia. Tem gente muito melhor que eu, mas enquanto eu estiver na brecha, dizendo como João Batista, que eu diminua e ele cresça, eu diminuo, ele cresce, eu diminuo, ele cresce, aí ele abre porta, aí ele dá acesso, porque grande é... Oh, irmã, por favor, segura na mão desse crente que está do teu lado aí, segura. Não, mas tu não segura com preguiça não, irmã. Não segura com vontade.
Fazer esse crente perceber que está no 29º Congresso da DCR. É o mais conceituado da região. Isso. Aperta a mão dele e avisa ela. Veio porque quis. Fala para ela, tu sabia que ia ser assim. Já que veio, diz a ela, participa. Adora. Aperta a mão desse crente até ele te dar pelo menos um sinal de que está vivo. É porque quem está vivo reage. Nem que seja com glória a Deus, mas reage. Só não tem reação quem já morreu. Mas crente vivo tem glória a Deus na boca. Tem glória a Deus misturado com aleluia. Os mais pentecostais tem mistério na língua. Tem língua de fogo repartida na igreja. Tem crente vivo dentro dessa casa. Não, deixa eu ver se desse lado de cá tem. Deixa eu ver. Os irmãos na galeria tá vivo também. Cadê o altar da casa do Senhor? Tem crente vivo. Não, deixa eu ver. A igreja aqui tá viva. A igreja aqui está viva. Cadê minha bateria? A igreja aqui está viva. Só quem está viva. Eu vou te dar 5 segundos para tu adorar aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo. Cadê a igreja? Segura na mão desse crente que está do teu lado. Segura na mão dele. Não, mas só segura se ele estiver vivo, irmão. Você está segurando a mão dele? Está segurando a mão dela? Libera a palavra de Deus para essa pessoa e diz para ele, diz para ela. Diz assim, meu irmão, aproveita o privilégio de ser escolhido por ele. Diz a ela, porque não é mérito teu. Diz, é por causa da graça. 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 Não é por causa do teu carro, é a graça. Não é por causa do contra-cheque, é a graça. Não é por causa da indicação, é graça, é graça, é graça. É graça, é graça, é graça de Deus. Olha o que o texto vai dizer. Meu Deus, tem uma nuvem da presença de Deus dentro dessa casa. Alérgia, cama, súria, edecamútria, sorremia. Quando a presença dele entra dentro da casa, a igreja reverencia, adora e é renovada pela presença dele. Sangar não é da terra, mas o texto vai dizer que ele também foi escolha de Deus. Porque nada do que nos acontece é mérito nosso ou da nossa trajetória, mas da bondade de Deus. E Deus não bajula ninguém, não chalera ninguém, não me suporte. É porque, embora jovem, eu fui ensinada pelos mais antigos. Aí o ensinamento era outro. A dinâmica hoje é muita atualização. É muita autoajuda e parece que os crentes não aguentam ouvir muita coisa, que fica chateado. Fica irritado. Mas
Deus não bajula ninguém. Um dia, um dos maiores profetas em Israel, Elias, cansado da trajetória, entrou em uma caverna e disse: pode me matar, ó Deus, porque acabaram todos os profetas de Israel. E olha o que Elias disse: só eu fiquei. Morreu tudinho, Senhor, só eu fiquei. Na terra de profeta não tem profeta, só eu fiquei. E Jezabel está me procurando em todo canto para me matar. Então eu vou ficar escondido dentro de uma caverna para não acabar o último profeta que tem dentro da nação de Israel. É muito luxo. Numa terra de profeta, alguém dizer: só tem eu, só fico eu, só restou eu. Elias entrou em uma caverna e Deus foi lá na caverna onde ele estava, porque Deus sabe onde é o endereço que você se esconde. Avisa para esse crente que está do teu lado: o pai te achou. Avisa para outra: a casa caiu. Agora é tratamento, é choque para continuar caminhando. Deus encontrou Elias na caverna e de fora falou com ele. Deus disse: não entre, porque caverna é lugar de escondido. Elias, venha para a porta, que eu vou falar daqui e você vai entender aí. O profeta se colocou na porta da caverna e o texto vai dizer que passou um vento. O vento era forte, mas a Bíblia conclui: Deus não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto e as fendas caíam do topo da montanha e se quebrava no chão. A terra tremeu, mas a Bíblia vai dizer: Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto, uma chama de fogo passou na frente do profeta. E fogo é bom, é manto, é mistério, é renovo. Mas a Bíblia vai dizer que Deus também não estava no fogo. Depois do vento, depois do terremoto, depois do fogo, a Bíblia vai dizer que uma brisa suave passou diante do profeta. E ele cobriu seu rosto, porque entendeu: Deus estava na brisa. Quando o profeta entendeu, Deus falou com Elias e perguntou: o que é que você está fazendo aí, Elias? Senhor, mataram todos os profetas de Israel, a casa do meu pai, e só eu fiquei. Elias, levante, coma pão, beba água. Está vendo o caminho do deserto? Vou falar na linguagem de hoje do nordestino: desapareça daí, se aveste, vá-se embora.
Eu imagino Elias ajeitando a capa, comendo pão, engolindo a água. E quem sabe no terceiro passo, quando ele já estava no caminho do deserto, olha o que Deus falou: Elias, só para você não andar desatualizado. Como foi que você disse que você era o último profeta vivo em Israel? Só para você não caminhar desinformado. Fique sabendo você que eu guardei para mim 6.000 homens que nem se dobraram diante de Jezabel, e eu estou sustentando com pão e com água. Não, vou melhorar, irmão, só para tu receber. O que Deus está dizendo é: valoriza a oportunidade, porque tem 6.000 dentro de uma caverna dizendo: envia eu, Senhor, levanta eu, deixa eu ir, deixa a minha vez chegar. Aproveita o privilégio, porque se está sendo usado, é por graça, é por graça, é por... Sangar não é da terra, mas é a escolha de Deus. Mas depois que Sangar morreu, a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E a quarta juíza vai ser levantada para julgar a nação de Israel. O capítulo 4 vai nos informar que já faziam 20 anos que Jabim oprimia de forma violenta os filhos de Israel. A opressão que acontecia nos dias de Débora era algo tão terrível que, além de uma opressão psicológica, Jabim também oprimia de forma violenta, usando a força para açoitar, usando a força para castigar. Durante 20 anos, a nação vive esta realidade, está debaixo desse jugo. Mas o texto vai dizer que, embora a nação de Israel estivesse enfrentando esta terrível crise, esta mulher, por nome de Débora, atuava, estava de pé, estava viva e julgava a nação de Israel. Olha isso, ela estava dentro da crise, mas não estava em crise. Ela estava dentro do contexto de opressão, mas não era oprimida. Ela estava dentro do contexto de violência, mas não usava da violência. Dentro de tempos difíceis, portas fechadas, opressão dentro de casa, a Bíblia vai dizer que esta mulher está de pé, que esta mulher está viva, está dentro da crise, mas não está em crise. O tempo difícil não calou a sua voz, não matou a sua chamada, mas nos dias difíceis ela permanece de pé, ela permanece viva, ela tem graça de Deus na vida, ela tem autoridade na fala. É alguém morrendo e Débora liberando palavra de vida, é alguém desistindo e ela liberando palavra de ânimo para uma crise que já durava 20 anos. Deus vai levantar uma mulher como resposta dele para acabar com uma crise que já durava 20 anos. Olha isso, ela vai ser escolhida para aquele tempo de dificuldade, porque ela está dentro da dificuldade. Deus não pega alguém de fora, Deus não chama alguém de fora, mas nesta ocasião Ele achou por bem usar quem está dentro, usar quem sabe do contexto. Ela vai ser levantada por Deus porque está dentro da crise, porque está dentro da dificuldade. Sabe por quê?
Porque quem está fora não sabe de nada. Quem está fora não entende de nada. Quem está fora só pode falar, só pode achar, só pode especular. Quem sabe da dificuldade é quem está dentro. Quem sabe da afronta é quem está dentro. Quem sabe da dificuldade da noite escura não é quem está fora e acha que tu está fazendo drama, mas é você que enfrenta o diabo cara a cara, que enfrenta o inimigo tete a tete. Eu tenho uma palavra de Deus para as mulheres e para os homens dessa igreja. Deus não vai trazer ninguém de fora para acabar com a arruaça de Satanás. Ele te trouxe aqui para te dizer: a minha escolha é você. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai levantar. É você que vai colocar a mão na cabeça daquele menino. É você quem vai orar dentro da sua... Oh, irmã, recebi um comando que veio de Deus agora. Levante a sua mão direita comigo. Levante com uma autoridade. Estenda a sua mão em direção à sua casa agora. Por onde você entender que está a sua casa, coloca a tua mão para lá, porque tem ordem de Deus sendo liberada para lares de crente nesta noite. Eita, eu estou sentindo graça de Deus para liberar essa palavra, porque assim te diz o Senhor: o inimigo que arrumou um caminho para entrar vai procurar 7 para desaparecer, mas a arruaça do inimigo na tua casa acaba hoje. Acaba hoje. Seja renovada por Deus. Vai ser pedaço de capeta para todo lado, mas Deus está dizendo: eu vou usar você. Eu vou usar você. Eu estou te dando graça e autoridade. Agora recebe a autoridade de Deus agora. Deus vai usar você. Vai usar você. Eu vou deixar você adorar, porque Ele vai usar você. Olha o que o texto vai dizer. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Está tudo parado dentro da nação. Todo mundo calado, oprimido. Mas o texto vai dizer que os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E ela liberava a palavra. E ela liberava direcionamento. Esta mulher é uma, meu Deus, que coisa forte. Sobrevivente dos dias difíceis. Quantas pessoas não já morreram nesta dificuldade que você está? Quantas pessoas por menos desistiram, largaram as armas, abriram mão do chamado, abriram mão da escolha. Mas olha para você, está ferida, mas está viva, está cansada, mas está de pé. Está ferida, mas continua fazendo a obra. Quantas vezes sangrando, mas liberando vida. Quantas vezes ferida, mas liberando cura. Oh, mulher de Deus, ainda bem que você veio para este culto, porque o teu Deus te trouxe aqui para te dizer: você é sobrevivente. Apesar do que veio para te matar, olha para você, você está viva. Apesar do que veio para te parar, olha para você, está caminhando, está fazendo a obra.
apesar do que feriu você, olha para você, tem saúde na fala, tem saúde no espírito, tem presença de Deus na vida. Oh, minha irmã, abraça essa pessoa que está do teu lado e fala para ela: você sobreviveu. Fala para outra: você sobreviveu. Se você puder, elogia ela. Fala pra ela: tu é forte, mulher. Diz a ela: tu é guerreira. Fala como a tua amiga: ninguém te valoriza, mas o teu Deus te valoriza. Ele que conhece a tua força. Fala pra ela: tu é um tanque de guerra de Jeová na terra. Tu enverga, mas não quebra. Se curva, mas não cai. O teu Deus te dá força. Ô irmão, só se tiver uma guerreira do teu lado. Fala com ela: tu é forte. Fala com ela: tu é guerreira, tu é valente, tu és virtuosa, tu és mulher de Deus. Tá de pé, tá viva. Você tá de pé, tá viva. Você tá de pé, tá viva. Alguém pensou que você ia morrer, mas você tá viva. Fizeram até trabalho de feitiçaria, mas você tá viva, tá viva, tá viva, tá viva. E tem palavra de Deus. Tá viva e tem graça de Deus. Tá viva e tem autoridade de Deus. Tá viva, tá viva. O segredo para esta mulher se manter de pé. Olha o que o texto vai dizer. Os filhos de Israel subiam. E repita forte comigo esta palavra. Diga: subiam. Mais forte: subiam. Como uma sobrevivente. Diga: subiam. Não, como quem tem graça de Deus. Diga: como? Se subiam, é porque ela estava em cima. Se subiam, era porque ela não estava embaixo. Se subiam, era porque o nível dela estava elevado. Se subiam, era porque ela estava no alto, em contato com aquele que está acima dela. E este é o segredo. Não tem como se manter vivo. Não tem como se manter viva na obra, na lida, se não tiver contato com aquele que está em cima. É porque tem gente que é bom de rede, tem gente que é bom de grife, tem gente que é bom de marketing, mas você percebe, é muita fumaça e pouco fogo, é muita grife, é pouca graça, é muito marketing, é pouca realidade. Porque não adianta estar em cima e não ter contato com aquele que está acima. Tem que estar no alto, em contato com aquele que está acima. Os filhos de Israel subiam para serem julgados por ela. Aí o texto vai dizer que ela atuava nas palmeiras de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Olha isso. O lugar onde Débora dá consultoria, palavra de Deus, direcionamento, o texto vai dizer que é debaixo de uma palmeira. Ela marca tanta presença naquele lugar, que aquele lugar passou a ser conhecido como
A palmeira de Débora. Esta descrição é importante porque em Israel haviam muitas palmeiras, tendo em vista que este tipo de árvore é comum naquelas regiões. Mas quando alguém precisava de uma palavra, de um direcionamento, alguém dizia, vai na palmeira. Mas qual palmeira, já que tem tantas na região? Na palmeira de Débora. Aí todo mundo sabia que aquele lugar caracterizava aquela mulher pela presença marcante e pelos direcionamentos de Deus que ela ministrava sobre o povo. Mas olha que coisa interessante. Esta palmeira geograficamente está situada, e o texto vai dizer que ela ficava entre Ramá e Betel. Repita comigo o nome desses dois lugares para você não esquecer. Diga Ramá, de novo, Ramá e Betel. Não, deixa eu separar, porque eu acho que quando a gente separa assim, as irmãs vêm com mais ímpeto. Vocês de cá vão ser as irmãs que moram na região de Ramá, tá certo? Ana também era do lado de Ramá. Vocês estão privilegiados, irmã. Vocês moram em Ramá, tá? E vocês aqui, vocês moram em Betel. Não, Betel também foi um lugar bom, porque Deus encontrou com Jacó lá. Então está todo mundo bem localizado, está todo mundo morando em uma região maravilhosa. Os irmãos do lado de cá, vocês moram aonde hoje? Aonde? E vocês são de onde? Vocês são de onde? E vocês? Pronto, veja só. A palmeira ficava no meio, fazendo separação entre os povos que moravam e entre os povos que moravam em... Eu estou achando que Ramá está mais viva que vocês, irmão. Ou será que Betel está com mais sede assim? Vamos de novo para ver como é que fica esse negócio. O texto vai dizer que a palmeira onde Débora estava debaixo fazia divisão entre os moradores que moravam e entre os irmãos que moravam Eu acho que a gente conseguiu um empate, né, pastora? Agora, independente de quem mora em Ramá e Betel, quem tem uma morada reservada lá no céu? Deixa eu ver. O texto vai dizer que a palmeira ficava entre Ramá e entre Betel. Olha isso, Ramá era um lugar elevado. Diga comigo, vocês de Ramá, lugar alto. E Betel era traduzido como casa de Deus. Vocês que moram em Betel, digam casa de Deus. Olha o que está acontecendo aqui. Esta mulher faz um trajeto. Olha o que o texto diz, que ela dava consultoria na palmeira que ficava entre Ramá e Betel. Os filhos de Israel subiam a ela na palmeira que ficava entre Ramá e Betel. Olha o que está acontecendo aqui. Primeiro o texto vai dizer que ela passa com Ramá, que é lugar alto. Que o texto está dizendo antes dela ir para a palmeira, ela passa primeiro em Ramá. A palmeira é o lugar onde ela atua. Pega isso, pelo amor de Deus. A palmeira é o lugar onde ela atua. Vamos dizer que a palmeira é onde é o círculo de oração, é onde é a igreja que alguém dirige, é onde é o departamento onde alguém atua. A palmeira é onde ela atua. Eu disse para vocês que a palmeira é onde ela... Mas olha que o texto vai dizer que antes dela chegar na palmeira, ela ia para Ramá, lugar alto. E em Ramá é onde ela recebe a palavra de Deus. É onde ela tem contato com Deus. Em Ramá é onde Deus fala com ela. Vá segurando. Mas o texto vai dizer que antes de ir para a palmeira, ela também passava em Betel.
E Betel é lugar de encontro. Foi onde Deus encontrou a Jacó, que estava fugindo, porque se atravessou na frente do Senhor. Jacó queria a bênção antes do tempo, a consagração antes do tempo, o privilégio antes do tempo. Aí, como se precipitou, isso ficou muito caro, e ele arrumou confusão dentro de casa. E olha o que o texto está dizendo: tem que fugir para salvar a própria vida. Porque quando eu ando debaixo do tempo de Deus, alguém tenta me matar, mas não mata, tenta me prender, mas não prende, tenta me calar, mas não cala. Mas quando eu saio do tempo de Deus, eu tenho que fugir para não morrer. Aí Jacó, fugindo, pegou uma pedra, ungiu com óleo, dormiu. Quando ele dormiu, ele teve uma visão, uma escada que ligava o céu com a terra. E os anjos de Deus, olha o que o texto vai dizer, desciam e subiam, desciam e subiam. Depois que Jacó viu isso, o texto vai dizer, acordou. Quando ele acordou, ele entendeu tudo. Temeu e disse: este lugar será chamado de Betel, porque aqui é a casa de Deus, ou seja, é onde Deus está. Deus ensinou uma coisa básica para José, para Jacó. Ó, Jacó, tá vendo? É uma escada, tá vendo? É anjo. Se anjo que não precisa de escada, que fala de degraus, de nível, se anjo que não precisa usar degrau, está usando, imagina você que nem anjo é. Tem que aprender que comigo são degraus, são níveis, não é escada rolante não. Os anjos descem e sobem, espera a tua vez, vive a tua fase, é um passo de cada vez. Então Betel é lugar de encontro, experiência, comunhão, tratamento. Olha o que está acontecendo aqui. Débora está indo para a palmeira, mas antes dela chegar na palmeira, o texto vai dizer que ela passa em Ramá, é onde Deus fala com ela. Depois ela vai em Betel, é onde Deus encontra ela. E só depois é que ela chega na palmeira. Olha o que está acontecendo aqui, pelo amor de Deus, irmã. Primeiro ela vai em Ramá, lugar alto. É o lugar onde ela fala com Deus, o lugar de onde se clama. Depois ela vai em Betel. Se em Ramá ela fala com Deus, em Betel é Deus quem fala com ela. E depois ela vai para a palmeira, vai acochar só um pouquinho. Tem muita gente que quer ir para a palmeira, mas nem quer passar em Ramá e nem quer visitar Betel, mas quer estar na palmeira. Eu vou melhorar só para você entender. Tem gente que nem vai para Ramá falar com Deus, nem vai para Betel para Deus falar com ela, mas quer estar na palmeira, pregando, profetizando, liderando. Porque em Ramá ninguém vê ela, em Betel só Deus que vê ela. Mas a palmeira é o ponto de exposição. Na palmeira todo mundo vê, na palmeira todo mundo curte, na palmeira todo mundo segue ela no Instagram. Na palmeira ela faz live e tem 20 mil pessoas conectadas. Na palmeira todo mundo marca ela, dá like, faz collab, tem aquela interação. Então tem muita gente que está vivendo de palmeira,
está vivendo de exposição. É pior do que lata vazia. Balança, balança, mas não tem nada. Mas ainda bem, mulher que resistiu ao dia difícil, que você veio para esse culto, porque Deus te trouxe aqui para dizer: antes de ir para Palmeira, passa em Ramá para falar comigo. Desce em Betel para eu falar com vocês. Só depois. Só depois. Sabe qual é o problema da nossa geração? Sabe por que muita gente doente? Sabe por que muitas palavras vazias? Sabe por que muitas réplicas, muitas repetições? Sabe por que, infelizmente, não generalizando, a gente tem pregadores de YouTube, pregadores do sermão do outro, pregadores que copiam a mensagem do outro, porque alguém só quer estar em exposição e quer estar na palmeira. Mas o Senhor clama nesta noite por uma geração que ainda vai para Ramá falar com Ele, que ainda vai para Betel ouvir a voz dEle, e só depois chega na palmeira. Não tem como falar de Deus sem ouvir a Deus. Não tem como entregar o que é de Deus sem ter recebido dEle primeiro. Não censurando o ministério profético, porque sou defensora de profeta, mas infelizmente a profecia virou um ofício de banalidade, porque tem muita gente que está viciado em profetizar aquilo que Deus não falou. Bando de profeta covarde, profeta vendido, profeta de pix, nunca foi em Betel, nunca foi em Ramá, mas que está liberando palavra de Deus. De Deus não tem nada, mas nessa igreja tem palavra, tem doutrina, tem pastor, tem verdade. Cadê a igreja que está em Ramá? Cadê a igreja que está em Betel? Eu falo com Ele, Ele fala comigo, eu edifico a igreja, eu falo com Ele, Ele fala comigo, eu libero para não tem outro caminho. Fala com Ele, Ele fala contigo, depois tu fala para ele. Ela tem vida, comunhão. É por isso que está de pé, porque sempre vai em Ramá. Ela fala com Ele. Sempre vai em Betel, Ele fala com ela. Aí ela tem palavra para liberar para alguém. Aí ela tem direcionamento para liberar para alguém. Aí ela tem palavra de Deus para liberar para alguém. É por isso que o texto vai dizer, e eu acabo agora, que quando as aldeias cessaram em Israel, esta mulher se levantou. Ela se levantou porque ela fala com Deus. Ela se levantou porque Deus fala com ela. E uma mulher que fala com Deus e Deus fala com ela, irmã, não tem circo do diabo que se crie. Ela acaba. Não tem contenda que se estenda. Ela fala com Deus, Deus fala com ela. Acabou a história. O inimigo ou bate em retirada ou morre no campo de batalha. Mas ele não se cria, ele não faz festa, ele não constrói castelo, ele não faz altar. Ele faz altar na casa de quem não tem Deus. Mas quem fala com Deus, se Deus fala com ela, é alguém fazendo oração contrária, mas ela segue triunfando. Se ela fala com Deus, alguém fala com ela, o macumbeiro até faz trabalho, mas o trabalho não funciona, porque ela fala com Deus, Deus fala com ela. Alguém até prepara a armadilha, ele quebra a armadilha, porque ela fala com Deus, Deus fala com ela. Tem resposta na terra.
aldeias cessaram em Israel. Ela diz: eu me levantei por mãe em Israel, me levantei. Olha o que o texto está dizendo: quando as aldeias cessaram. Estes cessaram aqui é quase chegaram ao fim, se esvaziaram, perderam a força, mas não foram destruídas. Estava minguada, mas estava viva. Enfraquecida, mas estava viva. Aí esta mulher vai dizer assim: eu me levantei antes que morresse. Eu me levantei antes que acabasse. Eu me levantei antes que deixassem de existir. Mas olha o que o texto está dizendo: ninguém levantou ela. Foi ela que se levantou. É porque às vezes vai ter alguém para te levantar. Às vezes vai ter alguém para te apoiar. Às vezes vai ter alguém para segurar na tua mão e dizer: vai dar certo, a gente vai vencer. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas às vezes não, às vezes não vai ter ninguém. Tu vai chorar, mas não vai ter ninguém. Tu vai clamar, mas não vai ter ninguém. Mas ainda assim haverá a necessidade de estar de pé. Ainda assim vai ter demanda dentro da casa. Ainda assim vai ter inimigo para ser derrotado. Quando tiver alguém para te levantar, aproveita a ajuda de alguém, segura na mão e levanta. Mas quando não tiver ninguém, aí você faz como esta mulher: eu me levantei por mãe em Israel, me levantei. Fala com a tua amiga que está do teu lado. Diz assim: levanta, Débora, levanta. Fala para ela, canta um hino. Olha como esta mulher se levanta. Olha como esta mulher se motiva. Levanta, Débora, levanta. Entoa um hino ao Senhor. É como um salmista, debaixo de opressão, convidando a própria alma para adorar. E ele diz: por que estás inquieto, minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus. Oh, irmão, motiva ela. Não, pergunta o nome dessa pessoa que está do teu lado. Pergunta ela assim: irmã, como é teu nome? Pergunta ela. Como é teu nome, Tocha? Pergunta ela: como é teu nome, espada afiada na mão do valente? Pergunta ela assim: como é teu nome, tanque de guerra de Jeová? Você já sabe o nome dela? Ela já sabe o teu nome? Então no 3, presta atenção, no 3 você vai dizer assim: levanta, e você vai falar o nome dela, ela vai falar o teu, tá? Você entendeu? Não, Débora não tinha ninguém para motivar ela a levantar. Ó, você já está na frente, já tem alguém para dizer: levanta, terra, vai, manto, levanta. Tá? Cadê as mulheres do congresso? Cadê as congressistas? Ah, eu pensei que vocês tinham ido embora, irmão. Você já sabe o nome? Já conheceu esse crente que está do seu lado? Já conheceu esse homem de Deus que está do seu lado? Você já conheceu ele? Já conheceu ela? Já sabe o nome dele? Já sabe o nome dela? Quando eu disser 3, aí não, mas irmã, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Se for para fazer assim, levanta. Mas não faça não, para não estragar o congresso. Eu não acredito que tu ficou até agora, 9h45, para dizer: levanta, irmão. Não acredito. Diga misericórdia. Não, ficou até agora, rema comigo até o final, pelo amor de Deus. Não, quem que vem comigo? Só para eu saber que eu não estou sozinha. Tá. Você já sabe o nome desse vaso que está do seu lado, né?
Aí quando eu disser 3, você vai assim: levanta. Eu não sei o nome dela, se é Maria, se é Joaquina. Eu não sei se o nome dela é Débora, se é Raquel, se é Rebeca. Eu não sei, o nome dela você vai dizer. Você vai gritar, irmã: levanta fulana, levanta irmão, levanta José, levanta Pedro, tá bom? Só um teste, pra gente não passar vergonha, porque estamos ao vivo. Só um teste. Quando eu disser o 3, aí vocês vão dizer o quê? Aí tem que falar o nome dele, o nome dela. Como é que vai dizer? Ele tá com cara, ela tá com cara que vai levantar, ou tá com cara que vai ficar sentada assim, só pra me informar. No 3, você vai dizer: levanta fulano. E pra gente encerrar bonito, você vai segurar na mão dele, segurar na mão dela e botar ele de pé. Botar ela de pé. Tá bom? Já tira a bolsa do colo, Bíblia do colo. Não é agora não, terra. Isso é a vontade de ficar de... Não é agora não, irmão. Senta, vaso. É só no 13, irmão. Você vai dizer: levanta, e vai segurar a mão dela, vai botar ela para cima. Mas deixa eu te adiantar uma coisa: não se surpreenda se quando você ficar de pé, Deus te renovar com uma variedade de língua. Não se surpreenda se quando você ficar de pé, você colocar a mão naquele nódulo que estava incomodando você e você não encontrar mais nódulo. Não se surpreenda. Não se surpreenda se depois que você se levantar, você chegar em casa e não precisar mais tomar aqueles ansiolíticos, aqueles remédios controlados. Não se preocupe, não se surpreenda se isso acontecer. É mover de Deus e renovo. Só para quem sobreviveu aos tempos difíceis. Você está segurando já a mão dele, já a mão dela? É somente no 3. Eu conto 1. Deus está dando ordem para que o inimigo desocupe tudo aquilo que é teu. Eu conto 2. Toda opressão instalada está sendo encerrada hoje pela autoridade e pelo poder que há no nome de Jesus. Eu conto 3. Toda ferramenta que prepararam não vai prosperar. Grita para ela e levanta ela agora. Diz a ela: levanta. Levanta, Débora. Levanta. Recebe vida. E vai, e vai, e vai. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Seja renovada pelo Espírito de Deus aí agora. Agora. Seja batizada com o Espírito. Agora, em nome de Jesus, receba poder de Deus. Você não para. Você avança. Adore Ele em nome de Jesus. Você está de pé. Você está de pé. Você está de pé.
viva, está vivo. Você recebe a palavra? Quem toma posse da palavra?